Um suposto extraterrestre ou criatura não identificada com relatos de ter sido avistado na cidade de Flatwoods, em Blackstone Country, West Virginia, Estados Unidos, em 12 de setembro de 1952. Várias descrições da entidade existem. A maioria concorda que era de pelo menos 10 metros de altura e que tinha um rosto vermelho que parecia brilhar de dentro para fora em um corpo verde. Testemunhas descreveram a cabeça da criatura como tendo antenas, olhos não humanos e formato de coração, ou tendo uma capa grande em forma de coração atrás dele. O corpo da criatura era descrito com forma de homem vestido com uma saia longa e escura, mais tarde descrita como sendo verde. Alguns registros dão conta de que a criatura não tinha braços visíveis, enquanto outros descrevem como tendo braços curtos e grossos, terminando com dedos semelhantes a garras, que se projetam na frente de seu corpo. Essa é uma das histórias mais controversas da atividade OVNI e visitação extraterrestre na era moderna dos UFOs. É um episódio fascinante de setembro de 1952 que aconteceu durante o ano que ocorreram ondas de avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Vamos agora conhecer o caso do monstro de Flatwoods. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 12 de setembro de 1952, em Flatwoods, condado de Blackstone, Virgínia Ocidental, várias crianças estavam jogando futebol no terreno de uma escola próxima por volta das 19h15, quando de repente eles observaram algo brilhante e piscando no céu. Além disso, parecia que o objeto pousou na propriedade de um fazendeiro da região. Depois de recuperar a compostura, as crianças correram para a casa de dois dos rapazes, os irmãos Ed e Fred May, de 14 e 13 anos respectivamente. A mãe dos meninos, Kathleen, os seguiria até o local onde alegaram que a coisa estranha havia caído no chão. Com um pequeno grupo de crianças, incluindo Tommy Heer, de 10 anos, Ronnie Shaver, Neil Nungre, de 14, e Jenny Lemo, de 17 anos, um guarda nacional da Virgínia Ocidental. Além disso, o cachorro de Jenny se juntou à gangue. O cachorro supostamente começou a agir de forma anormal e houve um ruído de ganidos semelhante a uma máquina que encheu o ar. De acordo com o relatório posterior, na verdade, esse relato afirma que mais tarde descobriu-se que o cachorro vomitou perto da casa quando foi encontrado e logo morreria. Um dos meninos tinha uma lanterna e quando virou na direção das luzes para ver melhor, a luz iluminou uma criatura muito grande com cerca de 3 metros de altura que tinha um rosto vermelho brilhante, roupas verdes brilhantes e uma cabeça como um símbolo do as de espadas. Suas roupas pendiam até o fundo e eram em grandes dobras. De repente, a criatura flutuou pelo ar diretamente em direção ao grupo de pessoas, forçando-os a correr morro abaixo em pânico. Eles correram para casa e foi quando ligaram para o escritório do xerife. Quando o xerife e seus homens chegaram ao local da ligação, já haviam muitos moradores locais que foram chamados pelas crianças. O repórter A. Lee Stewart, do Blackstone Democrat, também chegou com o xerife e começou a entrevistar testemunhas sobre o incidente. Mais tarde, ele notou que todos que viram a criatura ficaram muito assustados. Stewart também visitou a colina, acompanhado por um dos filhos de Catherine May, e percebeu ele mesmo um cheiro estranho e desagradável. Mas ele não percebeu nada incomum ali. No entanto, quando Stewart voltou para a colina na manhã seguinte, viu pegadas misteriosas. Segundo o xerife Carr, testemunhas oculares viram a queda de um meteorito. Na colina, todos viram apenas um animal, cujos olhos brilhavam no escuro e podiam assustar a todos. Essa explicação aparentemente plausível não explica muito dos detalhes nos relatos das testemunhas oculares.
Posteriormente, o pesquisador John Kell encontrou outra dupla que viu o monstro e também veio ao local o conhecido pesquisador de fenômenos anômalos Ivan Sanderson, que examinou cuidadosamente a cena, coletou amostras do solo e também entrevistou testemunhas oculares. Depois de encontrar a criatura em 12 de setembro, vários membros do grupo relataram ter experimentado sintomas semelhantes aos que experimentaram anteriormente por algum tempo durante seu tempo na névoa emitida pela criatura. Os sintomas incluem irritação do nariz e inchaço da garganta. Eugene Lemon teve vômitos e convulsões durante a noite e teve dores de garganta por várias semanas. Após revisar o caso 48 anos após os eventos, Joe Nickell, membro da equipe investigativa da organização CINSAI, então conhecida como CICOP, que trata da explicação cética de fenômenos paranormais, concluiu em 2000 que a luz brilhante no céu, relatada por testemunhas em 12 de setembro, era provavelmente um meteorito. A luz vermelha pulsante provavelmente vinha de um avião ou farol, e a criatura descrita pelas testemunhas o lembrava de uma coruja. Nickell afirma que as duas últimas circunstâncias foram distorcidas devido a um estado de ansiedade elevado sentido pelas testemunhas depois de terem notado a primeira. As descobertas do Nickell são compartilhadas por vários outros pesquisadores, incluindo os da Força Aérea. Na noite de 12 de setembro, um meteorito foi observado em 3 estados: Maryland, Pensilvânia e West Virginia, e também houve um relato errôneo de que um avião em chamas caiu em uma encosta no rio Elk, cerca de 18 quilômetros a sudoeste do suposto local do avistamento da criatura. Da área de observação, 3 luzes vermelhas piscantes da aeronave também foram vistas. Possivelmente sua luz vermelha pulsante foi vista por testemunhas e confundida com a cor vermelha no rosto da criatura. Nickell concluiu que a forma, os movimentos e os sons da criatura relatadas por testemunhas também combinavam com a silhueta, o padrão de voo e os sons de uma coruja empoleirada em um galho de árvore, levando o pesquisador a concluir que a folhagem abaixo da coruja pode ter criado a ilusão da parte inferior do corpo da criatura, descrita como uma saia verde. Os pesquisadores também concluíram que a falta de acordo entre as testemunhas sobre se a criatura tinha uma arma, combinada com o relato de Kathleen May, de que ela tinha mãos pequenas que estavam esticadas na frente dela, também corresponde à descrição de uma coruja de celeiro com garras segurando um galho de árvore. Explicações alternativas apresentadas pela mídia local incluem que o grupo testemunhou a queda de um meteorito em 12 de setembro, resultando em uma nuvem de vapor em forma humana e que eles supostamente viram algum tipo de avião secreto do governo. No entanto, outras pessoas argumentaram se fosse uma coruja que essas pessoas haviam visto no topo da colina, então por que elas não viram-na como tal mesmo depois de iluminar ela diretamente com a lanterna? Claro, o debate sobre o que as testemunhas viram em 1952 é discutido até os dias de hoje. Enfim, também estamos olhando para uma versão muito diferente dos eventos, uma que conta uma história completamente diferente. Isso então levanta a questão: para alguns pesquisadores, bastava olhar o caso por um novo ângulo. Este caso sempre foi de interesse tanto para os entusiastas de OVNIs quanto para os céticos, e os últimos costumam usá-lo como prova de que todos os OVNIs são provavelmente o resultado de circunstâncias semelhantes. No entanto, um pequeno elemento de ceticismo é suficiente para sustentar tal interesse. Vale lembrar que a imagem da coruja das torres não é muito semelhante aos que as testemunhas desenharam e descreveram. Era óbvio que algo aconteceu na floresta naquela noite, já que havia tantas testemunhas que diziam a mesma coisa e porque todos mostravam um horror genuíno. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o famoso caso do monstro de Flatwoods?